Boa noite para todos os irmãos da igreja e não da igreja. A paz de Cristo esteja com todos nós. Irmão, eu preparei aqui uma palavra abençoada. Uma palavra que todos nós já passemos. Eu acho que é a Bíblia todinha a gente passou. Porque essas passagens da Bíblia, ela se repete com toda a família, né? Toda a família teve que trabalhar, toda a família passou dificuldade com o filho, né? Aperto com o filho, quase toda a família teve que sair de um lugar para outro. Então, a história que eu vou contar hoje é mais ou menos isso. A passagem que eu li no vídeo passado parou em Abraão. Agora eu vou contar um pouco de Abraão e do seu filho Isaque. E vai chegar até em Saul, né? Que é a história, né? A história que eu venho de Gênesis, né? De Gênesis até, né? Então eu estou indo em sequência, né, irmão? Irmão, a palavra de Deus diz que no livro de Gênesis ainda, tá? Em Gênesis 23 a partir do 6. A palavra de Deus diz que Abraão, quando ele sai da terra de Canaã, ele vai para o Êxito. No Êxito, para a cidade de Marquisadeque, palácio de Marquisadeque. Marquisadeque é um rei muito famoso naquela época. Na cidade de Abraão, estava com falta de alimento. A Bíblia diz que deu uma fome lá e Abraão foi para lá. Essa história eu já contei um pouco no vídeo passado, eu vou só dar uma pinceladinha. E aí Abraão passou no palácio do Marquisadeque, que é o rei do Egito, e depois que ele passou lá, o rei queria pegar a mulher dele, e aí Deus amaldiçoou aquele rei. E depois que ele amaldiçoou, ele ficou tremendo de medo de Abraão. Aí ele manda Abraão sair do seu palácio, porque Deus fez um medo a Marquisedeque, que é o rei do Egito, que ele ficou assustado. Teve um medo terrível dele. Ele nunca imaginava que Abraão era tão de Deus assim, né? Tão de Deus, porque Deus falou para ele que ele largasse a mulher, que a mulher era casada, que se ele não largasse, Deus matava ele. E matava toda a pessoa de lá. E aí ele se assustou, né, irmão? Você vê, quando a pessoa é de Deus, Deus luta por a gente. Deus faz tudo por mim e por você. Tudo. Aquele que é de Deus, irmão, ele não se arrepende, não. Aquele que faz os mandamentos de Deus. Então, Marquisedeque, que era o rei do Êxito, ele ficou com tanto medo de Abraão que deu cabra, deu gado, deu escravo, escrava para Abraão. Abraão saiu de lá mais rico ainda. E ele foi morar na cidade de Nuã, em Betuel. Foi para Betuel, numa cidade. E aí, irmão, a Bíblia diz que Abraão agora está ficando velho. A sua esposa Sara já está ficando bem velha também. E o seu filho Isaque, que ele já fez, né? Eu já contei aí no vídeo passado, né? Que ele já sacrificou Isaque, né? Sacrificou, né? Então foi só para, né? Então agora o seu filho cresce, seu filho Isaque cresce e vira um rapaz. E ele tinha um empregado mais velho dele, mais velho de todos dele, né? E ele não queria que Isaque casasse com a mulher de Canaã, que para ele as mulheres de lá não era boa, era tudo gostava de aprontar. E ele fez uma aliança com o seu escravo,
Ele falou: você promete para mim que vai levar o meu filho Isaac numas terras da minha família? A terra, irmão, que a família dele morava era em Mesopolitana. Fica em Mesopolitana. A família de a família de Abraão morava. E aí o empregado de Isaac falou: sim, então põe a mão aqui nas minhas coxas e vamos fazer um juramento. Aí o empregado fez o juramento com Abraão. E o empregado falou o seguinte: e se eu chegar lá na sua família e a moça não quiser vir, eu posso voltar e pegar o moço e levar para lá? Aí Abraão falou: não, o meu filho não vai para lá. Aí contou a história, né, que Deus tinha oferecido para ele aquelas terras, as terras de Canaã, que tirou da terra do pai dele e prometeu as terras de Canaã para Abraão. Abraão não queria sair de lá, junto com Isaac. E aí o empregado entendeu, né? E aí falou: eu vou jurar. Aí jurou, né? Levou o camelo para a viagem, levou ouro, levou prata. Aí ele também orou a Deus. Ele orou a Deus. Falou: Deus, seja bondoso com o meu patrão, que eu venha escolher a moça da família dele. Aí, irmão, o patrão, o empregado de Abraão, juntou todos os empregados dele também, que tinha mais empregado, juntou camelo e prata e foram à viagem. Quando ele chegou numa cidade, ele fez primeiro uma oração, ele orou. Quando ele estava orando, irmão, chegou uma moça. A Bíblia diz que ele nem terminou de orar, a moça chegou. Quando a moça chegou, aí ele falou: oi, tudo bem? Tudo bem. Aí ele falou para a moça: moça, você pode me dar água e me dar para os meus camelos? Aí, irmão, a moça pegou a água, deu água para ele, foi lá, pegou água para os camelos, pegou água para todos os animais. E a Bíblia diz, irmão, que ele ficou só percebendo a moça, né? E ele perguntou de quem a moça era filha. Ela falou: eu sou Rebeca, filha de Mica e Nuã e Betuel. Filha de Mica e Betuel. E Nuã, ó, ela é Rebeca, filha de Betuel e filha de Mica e de Nuã. Era Rebeca, era filha desses dois aí, né? Que a Mica era mulher, Betuel é o homem, né? O nome Betuel parece até mulher, né? Pois é, ela falou: eu sou filha de Betuel e filha de Mica. Então, é o homem e a mulher, que naquele tempo os nomes eram meio complicados. Aí ele contou a história para ela. E aí logo ele pegou uma pulseira e pegou um pince, né, de ouro, uma joia de ouro, deu para ela. E pegou uma pulseira e pôs no braço dela, de ouro. E aí ela ficou bem alegre. E aí ela pegou mais água, deu os camelos, e ele falou assim: ô moça, você tem também dormida para mim e meus animais? Aí a moça falou: eu tenho dormida para você e para os seus animais, e comida para os seus animais. Aí falou: vamos para casa. A moça levou o empregado de Abraão para casa. E ele ficou orando no meio do caminho. E quando ele chegou na cidade, onde a moça morava, que era perto da cidade, o irmão de Rebeca viu a angola, né? A angola na orelha dela e a pulseira. E aí o nome do irmão dela era Labrão.
E aí Abraão foi lá, chamou o rapaz, né? Chamou o empregado de Abraão, falou, vamos, moça, para cá. Aí chamaram ele, né? Deram mais água, disse que deram comida para eles, e o empregado de Abraão contou a história. Falou, ó, o meu patrão, Abraão, Deus abençoou muito ele, e ele ficou muito rico, de gado, de vaca, de camelo, de elefante, e de ouro, de prata, e de todo tipo de espécie. Ele ficou muito rico, e ele me mandou aqui, ir na casa de uma família dele, chamado Mica, né, e Betuel, que é sobrinho de Abraão. Esse Betuel. Betuel é irmão de Abraão. E a Mica, era tudo família, né? Mica e Betuel. E aí ele falou para mim vir aqui, no da família, levar uma mulher para o seu filho Isaac. Aí o Betuel falou, mas esse Isaac ele não veio? Falou, não veio. O meu patrão não quis deixar ele. E aí ele falou, mas você vai levar Rebeca para lá? Assim? Aí ele falou, o meu patrão quer que eu leve para lá, porque ele fez um juramento, e eu falei para ele que se eu não levasse a moça para lá, era eu quebrava o juramento, e aí ele não ia ficar, né, contente. E eu tinha que levar a moça, porque o Deus dele ia ajudar. E aí Betuel falou, a moça, eu vou conversar ali com a Mica, com ela, com todo mundo, e amanhã cedinho a gente conversa certinho. Aí diz que eles passaram a noite lá conversando. O empregado de Abraão, Mica, Betuel, né? E Labão, que é o irmão de Rebeca. E aí, irmão, eles amanheceram o dia, ficaram, né, a noite toda, comeram, dormiram. Foi de manhãzinha, o empregado de Abraão falou, eu já estou indo embora, você pode arrumar a moça para me levar ela, porque a viagem é muito longa, a viagem é muito longe, e aí tem uns empregados também aqui que precisam de comer, os animais, umas coisas. Aí, irmão, ainda Betuel quase que não dava a moça, a Rebeca, para levar. E a Bíblia diz, irmão, que Rebeca ainda era moça, ninguém tinha tocado nela ainda era virgem, a Rebeca. E o empregado de Abraão ficou muito alegre, porque foi a primeira moça que ele encontrou, né, que já deu água para os animais, né, e já deu tudo certinho, irmão. Deus abençoou tudo em ordem. E aí, irmão, de manhãzinha, ele pegou, arrumou os animais, arrumou tudo, deu água novamente para os animais, comeu, né, tomou o seu café da manhã e conversou com Betuel e Mica. E falou, não, eu tenho que levar a moça porque o patrão meu, que é Abraão, mandou eu levar ela para lá. E ele falou que eu não venha voltar para buscar Isaac, porque as terras lá, Deus prometeu para ele que aquelas terras seriam deles. E se eu vier para cá, eles pensam que Isaac não volta mais para lá. Aí eles concordaram. Ele falou que deu ouro, deu prata para todos eles. Deu para Abraão, deu para o pai da moça, né, para a moça. Encheu ele de presente. E ele levou a moça, irmão. Levou a moça para Canaã. Eles moravam em Canaã, Abraão. E disse que no meio do caminho, Isaac estava fazendo umas coisas já. Tinha saído da casa, estava caçando, né? Ele gostava de caçar. E aí Isaac, no meio do caminho, encontra o seu empregado. E o seu empregado, quando olha, fala, esse é o rapaz. Aí Isaac disse que já gostou dela. Isaac amou ela já, né? A Bíblia diz. E o empregado já deixou lá. Isaac levou ela para uma barraca que tinha lá. E disse que já fizeram as coisas, né? Lá mesmo na barraca, né? E lá mesmo já demorou, levou para casa.
E Isaac casou com Rebeca. E a Bíblia diz, irmão, que depois que eles casaram, Abraão ficou bem velho. E a Bíblia diz que Abraão arrumou outras mulheres, né? Arrumou outras mulheres. A mulher dele já tinha morrido, né? A mulher de Abraão tinha morrido já. Ele já tinha sepultado ela. E aí depois que Sarai morreu, Abraão casou com outras mulheres e teve filhos e filhas. E depois ele foi ficando velho e ele morreu com 175 anos de idade. A Bíblia diz que ele morreu bem velho aqui. E o seu filho Isaac ficou com tudo que ele tinha, né? Ficou com as coisas que ele tinha. Aí a Rebeca agora não podia ter filho. Rebeca era estéril. E Isaac ficou um pouco meio triste, porque ela não podia ter filho, e ele orou a Deus. Falou, Deus, manda que Rebeca tenha filho, que é para herdar as minhas coisas. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac e ele, irmão, e ela teve a luz. Só que na luz que ela teve, era gêmeos. E Deus apareceu num sonho para ele e falou, ó, Rebeca está grávida e é de 2 nações. E o mais novo vai mandar no mais velho. E a Bíblia diz, irmão, que Rebeca ficou agoniada, né? Com 2 meninos na barriga dela. O primeiro filho já foi gêmeo. E aí ela se agoniou, sabe, todinho. Naquela época lá, era difícil ganhar bebê naquela época. Muito difícil. Se hoje já imagina naquela época, né? E ainda bem que Isaac era um pouco meio rico, né, já, né? Abraão morreu e deixou a herança para ele, as coisas para ele. E aí, irmão, eu só sei que Rebeca ganhou o bebê e disse que Saul saiu primeiro. Diz que era peludo, vermelho. E quando ele saiu, Jacó saiu por último. E aí ele nasceu primeiro, né? Naquele tempo, as pessoas dava a herança para os filhos mais velhos. Os filhos mais velhos que herdavam toda a herança, né? Não era o mais novo, não, era o mais velho mesmo. Os mais velhos o mais novo ficava com algumas coisas, mas não era com muita, ficava em pouquinha. Agora os mais velhos ficavam com quase tudo. Aí, irmão, nasceu Saul, primeiro, mais velho, e depois Jacó. Aí nasceu, né? Aí a Bíblia diz que eles, quando estavam grandinho, Saul começou a caçar. Virou caçador. Jacó ficou em casa com a sua mãe, Rebeca. E aí, quando foi um tempo, irmão, passou-se um tempo, Saul foi fazer uma caça. E a Bíblia diz que ele veio com uma fome enorme. Veio com uma fome, sabe, de comer leão. E Saul estava sempre em casa, sempre fazia comida, fazia sopa, fazia, né, um monte de coisa em casa direto. Não caçava, não virou caçador, virou dono de casa mesmo. E Saul virou caçador, né? E dessa fome que ele chegou, irmão, ele chegou com tanta fome que falou assim, ô Saul, se você me dá essa sopa, eu dou para você o meu direito de filho mais velho. Olha só. Vendeu o direito de filho mais velho. Naquela época, hein? Saul já fez isso. E aí Jacó falou, tá bom, tome um ensopado. Aí deu um ensopado para Saul e ficou com o direito do filho mais velho, né? Só que aí ele não falou para o seu pai, né, Isaac, e nem para sua mãe, Rebeca. E nisso daí, irmão,
ele ficou, só que ficou por aí. Só que teve um belo dia que quando Isaac estava bem velho, ele chegou a hora de dar a benção. Isaac tinha que dar a benção para um e para outro. Benção naquela época é dar as coisas, tipo gado, terra, para o filho mais velho, né? E aí Isaac conversou com Saul, diz que Isaac gostava mais de Saul. E Mica e, e a Rebeca gostava mais de Jacó. Então, mulher gostava de Jacó e Saul gostava mais de Isaac. Então era assim, né? E o Isaac olhou para o seu filho Saul e falou: Saul, tá chegando a hora já de eu dar a benção para você, que você é meu filho mais velho. Mas antes de eu dar a benção para você, você tem como fazer uma caça para mim? Para mim fazer comida bem gostosa da caça que você caça, porque ele virou caçador, né? Caçador bom. Caçava muita caça, né? E Jacó ficava em casa, não caçava nada. Só que aí a sua mulher ouviu a história. A história que Isaac falou para Esaú, né? Falando que ele ia caçar e nessa caça ele ia fazer uma comida para depois abençoar, né? Para depois abençoar Esaú. Aí a sua mulher ouviu a história e chamou Jacó, falou: Jacó, vem cá, tem uma história para contar para você. Eu vi ali o seu pai conversando com Esaú, falou para ele que ia dar a benção para ele já. E antes de dar a benção, você pegue, vou fazer um ensopado, você pega a roupa de Esaú peluda, se vista, que ele vai dar a benção para você. Aí o seu filho Jacó falou: mas mãe, mas Saul é muito peludo, como é que eu vou disfarçar para ele? O pai vai conhecer. Vai, meu filho, vai, faz o que eu estou mandando. Faz o que eu estou mandando, porque ele já tinha vendido para Jacó o direito de filho mais velho, né? Mas a mãe dele não queria, porque Esaú não era muito com a mãe, né? Ele caçava, arrumava umas mulheres erradas, vivia com mulher muito errada lá, e Jacó não arrumou ninguém, mulher nenhuma. Jacó arrumou. E Esaú vivia com muita mulher, né? De lá mesmo. Ele arrumava a mulher errada e dava muito trabalho para sua mãe, né? Rebeca, e para o seu pai Isaac. Dava muito trabalho as mulheres que ele arrumava. E Jacó não arrumava ninguém, ficava só dentro de casa. Ele era muito caseiro, Jacó, com a sua mãe. E aí a sua mãe Rebeca queria que ele abençoasse Jacó, não queria que ela abençoasse Saul. Que eu acho que ela pensava assim: não, ele vai pegar o dinheiro todinho, vai gastar com a mulherada, né? Vai gastar com um monte de mulher que vai me fazer raiva aqui, né? E aí por isso ela resolveu. Que ele já arrumava duas mulheres, estava com duas mulheres já, Isaac. Falou: as duas mulheres que ele tinha já estavam fazendo raiva, que era mulher, né, do mundo. E aí a Rebeca fez uma comida bem gostosa que o seu esposo Isaac gostava. E enquanto isso, Jacó foi lá no guarda-roupa, preparou a roupa bem peluda, né, de Saul, pegou uma roupa lá. E Esaú estava na caça, procurando dentro da caça. Aí, irmão, a Bíblia diz que ele chegou lá, perto do seu pai Isaac. Seu pai Isaac já estava cego, tinha ficado cego já de idade, não enxergava mais nada. Ele só apalpava com a mão, né? Tocava com a mão assim e apalpava, né? Mas a Bíblia diz que ele estava cego já, não enxergava mais nada. E aí Jacó chegou perto de Isaac, seu pai, e ele falou. Quando ele falou, aí o seu pai Isaac falou: a voz não parece não, mas
corpo parece. Aí tocou, né? Tocou na pele dele, viu peludo, né? Todo peludão, né? Só que a voz falou que não parecia. Falei, a voz não parece não, mas o corpo parece. Aí tocou no corpo, né? Sentiu o cheiro também, que a roupa era de sal já, né? Sentiu o cheiro, combinou tudo, né? E aí a sua mãe trouxe o guisado, né? Que era um ensopado lá que ele gostava. Aí pôs no prato e ele comeu. Isaac comeu a comida todinha. Depois que comeu, aí ele falou, agora eu vou dar a benção. Que a benção, irmão, naquela época, era dar animal, né? Dar ouro, dar prata, tudo que eles tinham eles davam, né? Por si mais velho. O mais novo ficava com quase nada. Então, a Bíblia diz, irmão, que ele dá toda a benção para Jacó. Toda a benção. Fala que Deus abençoe você, que você dê muitos gado, que a sua família, descendência, seja numerado, que você venha crescer, venha tomar de conta de muita nação, né? E põe lá no céu, né? Que você vai ser muito poderoso, tomar de conta de muitas terras, muito gado, né? E põe lá no céu, abençoou por completo. E ele, irmão, depois que ele abençoou, aí ele foi lá conversar com a sua mãe, Rebeca, e falou, mãe, quando Jacó chegar, ele vai me pegar e vai me dar uma surra, porque o pai já me abençoou, já me deu tudo as coisas, e agora não ficou nada para ele. E as coisas eram para ser dele. Embora que ele já tinha vendido já, né, o direito de filho mais velho, mas mesmo assim, como ele era mais velho, ele não queria saber, né, irmão? Naquela época, era só os 2 filhos que ele tinha, né, de Rebeca, não tinha mais filho. Então era só 2 filhos, imagina só. Isaac só tinha os 2 filhos. A Rebeca era estérica, né? Então essa oração que Isaac orou foi para ter esses filhos, então teve só os 2. E aí, irmão, eu só sei que quando Jacó juntou, a Bíblia diz que ele juntou tudo, né? Juntou gado, os animais, o ouro que ele pegou, a prata, toda a benção que o seu pai deu. E a mãe falou, ó, vai embora para casa dos meus parentes. Agora, irmão, adivinha que parente que ele ia? Adivinha? Para Rebeca tinha um irmão chamado Labrão. O irmão de Rebeca era Labrão. E para onde é que ele ia? Para a família da casa da mãe dele, né? Ia lá para Mesopolitana, né? Falou, ó, vai lá para Mesopolitana, a família do meu parente, fala que foi eu que mandei, e leva todo o gado, todo o ouro, toda a prata. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele vai para a casa de Labão. Labão é irmão de Rebeca, né? Que nem a história que eu acabei de contar aqui agora, né? Que o seu próprio pai mandou arrumar a Rebeca para ele. E ele já voltou para essa terra, que é para Mesopolitana. E aí ele foi, né? Viajou com servo, né? Com os escravas daquelas épocas, eles deram tudo, né, irmão? E aí quando Jacó foi embora, né? Com pouco tempo, Esaú chegou. Quando Esaú chegou, aí, irmão, a Bíblia diz que ele foi lá, fez o guisado, levou para o seu pai. Quando chegou lá, aí Isaac olhou e falou, mas já veio aqui, o seu irmão já veio aqui, e eu já abençoei ele. Aí falou, mas o meu irmão, mas pai, o senhor não tem nenhuma bênção para mim, e eu estou aqui o guisado, me abençoe também. Ah, mas eu já dei toda a benção para o seu irmão. Irmão, por incrível que pareça, Jacó não abençoou Esaú. Falou, não, que você seja escravo da família de Jacó, né? Não abençoou nada, irmão. Não abençoou nada. Falou, não tem mais nada para dar, já dei tudo, né?
Foi o contrário, falou que ele seja escravo do seu irmão Jacó, que a família dele ia ser escravo do seu irmão. Olha que benção. Não foi uma benção, foi uma maldição, né? Mas essa maldição não pegou não, né, irmão? Não pegou não aí, né? Ele falou isso para o seu filho, mas não pegou, porque quando Jacó foi para Labrão, né? Corrido, com medo. Chegou lá, começou a trabalhar para Labrão, né? Aí ele gostou. Tinha Leia e Raquel. E ele gostou da Leia, né? Queria Raquel, né? Mas casou com Leia primeiro. A Leia é mais velha que Raquel. Aí Labrão falou, não, se você quiser casar com ela, você trabalha 7 anos para mim. Ele falou que primeiro tinha que casar a mais velha, para depois a mais nova, né? E aí só que Labão enrolou ele, falou que ia dar a mais nova para ele. Só que quando ele trabalhou os 7 anos completo para Labrão, que é irmão de sua mãe, naquele tempo podia casar com prima, né, irmão? Jacó era prima carnal mesmo, né? Era prima carnal de Jacó, que era Raquel. Raquel e Léa era prima de Jacó. Naquele tempo podia casar, naquele tempo não tinha problema, né? Primo com primo. Você vê que foi já Rebeca era casada com Isaac, era primo também os dois. Era primo, porque era filho de Mica. Mica e Betuel é irmão de Jacó. Aí Jacó, né, era primo carnal. Não, primo com primo, né, irmão? Só casava com primo. A família de Jacó era só primo, né? Você pode perceber que a família dele é tudo com primo, né? De Jacó, e veio acompanhando, ó, Jacó casou com primo. Abraão com prima também, né? Com prima dele, falou que era quase irmã. Abraão era quase irmã, a Sara, né? Sara era quase irmã de Abraão. Olha, Abraão casado com quase irmã. Aí Isaac casado com prima carnal mesmo, né? Irmão com irmão, assim. Aí agora Jacó com prima novamente. Irmão, pense numa família que casava com família, com prima. Né? E hoje ninguém pode casar com prima mais. Hoje, se você casar com prima, né? O pessoal, né, fala, rapaz, você é assim, 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 assim. E hoje em dia já não dá mais para casar com prima. Mas naquela época lá, irmão, a família todinha de Abraão, a maioria é tudo com a família, casar com prima. Não sei porque eles não queriam se misturar com o povo de fora, né? Não sei porque aquela riqueza, né? Por causa que Deus tinha promessa, né? Alguma coisa tinha aí, né? E eles não nasciam filho com problema, né? De hoje em dia as pessoas têm esse ditado. Se casar primo com primo, né? Sai filho, né, com problema. Eu creio que não, né? Eu creio que não, né? Alguns aí eu já vi já, né? Nascer um pouco de problema já. Mas isso não é biblicamente não, tá? Isso não é bíblico. A Bíblia não disse casar com Mateus, agora fala um pouco. Agora no velho não falava, no velho podia casar com prima. No novo, Jesus disse que primo com primo cruza o sangue, né? Agora é cruzado o sangue, não pode mais, né? Em Mateus. Agora no velho você podia casar normal, né? Era tranquilo casar no velho. Aí, irmão, Abraão casado com um primo, seu filho Isaac casado com um primo, e agora Jacó com a sua prima novamente. Aí a Bíblia diz, irmão, que Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel. Casar com Raquel. E aí a Léia era mais velha. E quando ele passa os 7 anos, que ele vai casar, a Bíblia diz, irmão, que o seu pai leva Léia para sua barraca, para sua casa, né? Falo barraca porque naquela época falava barraca, mas é casa. Naquela época, irmão, à noite não tinha luz lá, né? Não eles moravam na Mesopolitana, a cidade que ele morava. Não tinha luz, a luz lá era a luz do dia, então era lampião, né? Lampião ou então candeeiro.
Mas candeeiro, você sabe, não ia ver quase nada. Naquela época era na base do candeeiro e no lampião. Não era igual hoje, né? Tinha luz normal. E aí o seu genro, Labão, foi lá, pegou a Léia, levou para sua casa, deitou na cama. E a Bíblia diz, irmão, que Jacó dormiu com Léia pensando que era Raquel. E quando foi de manhãzinha, ele amanheceu irritado. Foi lá na casa de Labrão, falou: Labrão, eu passei 7 anos para casar com Raquel e você leva a Léia em casa? Ah, não, aqui na nossa família primeiro tem que casar a mais velha, para depois a mais nova. Nós temos essa lei aqui, que não se pode casar primeiro a mais nova, primeiro a mais velha. Mas você quer casar com Raquel, a mais nova? Tá bom, então eu vou lhe dar ela, mas você tem que passar mais 7 anos trabalhando para mim. Aí, irmão, Jacó ficou triste, muito triste. Mas como Deus estava com Jacó, né? Aí Labão gostou muito de Jacó, porque Deus era com ele, né? E os animais de Jacó, os animais de Labrão cresceram numerado muito. Jacó estava ficando, Labrão estava ficando rico já. E Jacó também estava ficando rico. De tanto gado, né? Nesses 7 anos aí. E aí Jacó falou: mas eu trabalhei para você, seus animais cresceu tanto, as ovelhas, cabra, cabrito, tudo cresceu aí, e você já está ficando rico, e agora você quer trabalhar mais 7 anos. Aí falou: é porque aqui na nossa terra, nós temos primeiro que a filha mais velha case primeiro, por último a mais nova. Aí Jacó concordou, né? Aí falou: tá bom, então vou trabalhar mais 7 anos. Só que eles fizeram um trato. Falou: ó, agora vamos separar as ovelhas, porque nós temos muitas ovelhas e estão se misturando uma com as outras. E ninguém não sabe quem é quem. Aí Labrão falou para Jacó, falou: ó, você quer ficar com as listradas ou com as malhadas? Né? Malhada e listrada. E ele falou assim: ó, tudo que é listrada, com listra, é sua. E tudo que é malhada é minha. Tá bom. Malhada, irmão. Malhada é uma que tem só umas pintinhas pequenas, né? Só pintinha só, né? Aquelas pintinhas pretinhas, né? E a listrada é a que tem aquelas listas grandes, grandonas, né? Tipo metade preta, metade branca, né? A lista é bem grandona, né? E as malhadas que tem aquelas pintinhas pequenininhas, só pinta pequenininha só, né? Umas pintinhas assim, 2, 3, 4 pintinhas, né? Quase branca, né? Quase branca, então era pintada, né? Pintada e malhada. Como eu sou do norte, eu conheço deles aí um pouco, né? Um pouco de cabra. Então, pintada e malhada, né? E não saía toda branca, nem toda preta, porque não tinha, né? Não tinha essas, né, lá. A Bíblia diz que é só pintada e malhada, né? E aí o Jacó ficou com a malhada e Labrão com as pintadas, né? Então, estava quase empatado ali. Só sei, irmão, que essas malhadas de Jacó usou lá um tipo de cruzamento, né? Disse que ele ia cruzar, ele pôs um ramo, né? Um ramo grandão, acho que ficava uma sombra grandona, ficava uma sombra, né? Aí ela olhava para a sombra, que cobria tudo, aí diz que nascia malhada. Malhada é a ovelha, a metade preta e a metade branca, metade completa, né? Malhada. E pintada era só aquelas pintinhas, né? 4, 5 pintinhas só, o resto todo branca, né? Ou de preto ou de branco, né? Quando era ela meia preta, tinha as pintinhas de branca. As pintinhas de branquinha, né? Só as pintinhas de branquinha, né? Para ali e para cá. E quando era branca também era assim, né? Então, as pintinha era de Labrão e as malhadas era de Jacó. Aí Jacó usava um ramo. Eu acho que foi Deus que deu para ele, né? Deus abençoou tanto ele que deu esperança para ele. Aí toda vez que ele ia cruzar, ele pegava um ramo assim, ó. Aí eu acho que o ramo dava sombra, né, irmão? Sombra. Aí nessa sombra que as ovelhas via, aí cruzava. Quando cruzava, disse que nascia ela malhada, né? Aí Jacó cresceu.
que diz que multiplicou, irmão, e eram muitas cabras e ovelhas na época. E aí Jacó também estava crescendo, Labrão estava crescendo também, mas não tanto, né? E aí, só que Labrão cresceu o olho nas ovelhas de Jacó, que ele estava nascendo bastante, está nascendo muito, né? Ele falou, agora vamos trocar, né? Separa essa daí que você ganha esse rebanho, separa elas no lugar e vamos trocar agora. Aí Labrão cresceu o olho e trocou o Jacó. Falou, agora eu vou ficar com as malhadas e você fica com as listradas, né? Porque diz ele que as malhadas tinham mais saúde, não sei o que, inventou lá, né? Inventou as coisas lá. Falou, não, agora Labrão, você vai ficar com as malhadas? Tá bom. Então agora as malhadas agora é minha. Aí trocou, né? Labrão ficou com as malhadas e Jacó ficou com a listrada. Só que aí, Jacó que tomava de conta, né? Dela lá. Labrão ficava em casa, né? E Jacó ficava tomando de conta, né? Pastor de ovelha. E aí, irmão, agora ele usou galho. Não foi mais as folhas, né? Usou galho. Porque o galho, ele tem aquelas, né? Fininho, né? Usou galho agora. E quando ela ia cruzar, ele dizia que põe uns galhos, né? Põe uns galhos assim, tem uns bicos. E elas cruzavam, irmão, e dava o quê? Pintada. Aí começou de novo, dar pintada. No meio de 30, 5 dava malhada e 25 pintada. Então, as pintadas saíram muito mais. E Labrão falou, oxe, que negócio é esse? Rapaz, esse cabra tá abençoado por Deus, hein? E diz que quando Jacó estava muito rico, Labrão ainda quis pegar umas coisas dele, né? Pegar umas coisas dele aí, só que vivia enrolando ele, né? Aí passou os 7 anos. Aí falou, ó, agora me dê Raquel, que era Raquel, ele estava com Leia, só que não podia fazer relação com a Raquel, né? Só com a Leia, só quando casasse. E aí ele foi lá, disse, ó, tem 7 anos já, para 7 anos, tá bom, tome sua esposa. Aí levou, ficou com as 2 esposas, né, irmão? Só que aí já veio agora com o negócio de filho. Raquel não podia ter filho e Leia podia. Leia começou a dar filho para Jacó. E Leia não estava dando nenhum filho, né? Não estava dando nenhum filho. E aí, irmão, Raquel ficou triste e Leia deu filho para Jacó. E Jacó falou assim, ô Leia, ô Raquel, irmão, daqui uns minutinhos eu vou parar que eu vou fazer a oração, né? Todo culto aqui no termino eu faço uma oração, né? Está com 43 minutos. Então, eu vou fazer a oração para não prolongar muito, né? Porque 43 minutos já é bastante, né, irmão? E aqui, todo termino de culto eu faço uma oração, tá? Uma oração para quê? Para cura e libertação, tá? Você que crê em cura, crê em libertação, tá? Você faça o que eu vou fazer, que Jesus cura e liberta. Na terra mesmo. Ele leva para o céu depois, né, que ele voltar. Tá, irmão? E eu vou parar a história de Jacó, tá? Porque senão vai ficar muito comprido aqui o vídeo. E depois eu vou ter que cortar aqui, né? Então, irmão, você que está com enfermidade, você que está com qualquer tipo de enfermidade e precisa de uma cura, tá? Precisa de um milagre, você faça o gesto que eu vou fazer aqui agora. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Jesus diz que nós fazemos maravilha melhor do que ele. Então as maravilhas que Jesus diz é cura. Não é dinheiro, não é riqueza, não é nada, é só cura. Jesus só cura. Ele não dá dinheiro para ninguém, ele dá saúde, força e coragem. Quando você ora e busca, aí ele dá. Mas dinheiro, ele não falou. Muito pelo contrário, né? Ele falou o contrário, né? Então ele falou para o discípulo, ó, onde você for, não leva nada, só leva a sandália dos pés
e mais nada, né? Então o próprio Jesus falou, né, irmão? Então ele dá saúde e cura para nós. Agora, dinheiro, prosperidade é trabalhando, né? Trabalhando, né? E que consegue, né, irmão? Então, irmão, você que precisa de uma cura, tá? De um milagre aí, feche os seus olhos e ore comigo. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que fez cura no passado, está fazendo no presente agora, papai. Eu te peço assim, papai, como o Senhor veio, papai, para todos, papai, e que receberam e foram curados, assim também eu te peço, Senhor, que o Senhor venha também, papai, aqui, papai, com os teus servos, tua serva, papai, toca, papai, no corpo, papai, dela. Toca, papai, na alma, no espírito, papai, na estrutura dela, papai. Tá de volta a saúde, papai, para ela, a força, o ânimo, papai. A tua Bíblia diz que nós fazemos maravilha, papai. Curamos em teu nome, papai. E agora estou aqui, papai, te pedindo que o Senhor vá ao encontro, papai, de cada um agora que tiver, for assistir esse vídeo, eu for assistir, papai. Que cura ela, liberta ele, liberta ela, papai. Traz novamente, papai, a saúde para ele e para ela. Santifica, papai, a família dele, a família dela, papai. Visita, papai, a casa dele, a casa dela, papai. Refrigera, papai, o espírito e a alma, papai. Manda anjo, papai, na casa dele, na casa dela. Que é para quê, papai? Trazer de volta, papai, o ânimo, papai, a força, papai, a saúde, papai, cura. Se for, papai, no interior, dentro, papai, cura, papai. Se for, papai, por fora, papai, na pele, papai. Isso toca também, papai. Aleluia, glória, glória. Santo, santo é o teu nome, papai. Vai ao encontro de cada um, papai, agora. E santifica, papai, o corpo dele, a alma, papai, a casa dele, a casa dela, papai. Cerca com teus anjos, papai. Que é para que essa pessoa, papai, vir contar o teu testemunho, papai. Novamente, papai, que é para ficar alegre em teu nome, papai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor santifica, papai, essa família. Cura, liberta, papai. Vai ao encontro, papai, agora dele. O Senhor, papai, me veio, papai, em sonho, papai, em revelação. Falou que nós curamos sim em teu nome. Nós curamos em teu nome. E agora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o Senhor cura em nome de Jesus. Amém.